de chimarrão. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. O friozinho chegou, hein? Tá na hora do agasalho. Vamos lá, vamos nos preparar. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos lembrar de algo muito importante. Abra a sua Bíblia. Você já abriu sua Bíblia hoje? Hein, irmãozinho de fé? Muito importante. Já leu algo hoje referente às Escrituras Sagradas? Não, Eugênia, que o dia não terminou ainda. Ah, bom. Nós vamos abrir a Bíblia ainda hoje. Então, vou incentivar vocês para que façam isso. Em Hebreus 11, você vai lá na sua Bíblia, faça isso. Abra a sua Bíblia lá no finalzinho. Chega em Hebreus, vai lá no capítulo 11, tá? Você verá heróis da fé. Por que a fé é importante para nós? Veja que quanto mais nós abrirmos as nossas Bíblias, nós estarmos em comunhão com os irmãos, lendo, estudando, nos preparando para seguirmos essa caminhada ao lado de Jesus, semelhante a Ele, no que as nossas capacidades humanas nos permitirem, até porque Jesus se fez carne, com capacidades semelhantes à nossa e nos provou que é possível. Então vamos nos esforçar para podermos ser felizes, para podermos ter realizado os nossos sonhos, para passar pelas tribulações, para nos sentirmos completos, sem aquele vazio existencial, para compreendermos que podemos sim agradecer a Deus, fazer o trabalho do Pai entre os nossos irmãos, estando tudo bem, estando prósperos, estando felizes e não apenas procurar a consolação do Espírito Santo quando estamos nos sentindo em dificuldades. Muito importante isso, meus queridos, porque veja que você já abriu a sua Bíblia, abra. Você não abriu a sua Bíblia ainda este ano? Abra a sua Bíblia hoje, em Hebreus capítulo 11, e leia apenas essas 4 frases que estão aqui. Depende muito da tradução da sua Bíblia. Eu gosto muito da Almeida para estudos, né? A Bíblia de Estudos Almeida. Gosto muito, todo ano, como eu leio a Bíblia de capa a capa, eu vou trocando a tradução da Bíblia, que isso vai dando uma abordagem diferenciada para nós que gostamos de estudar a palavra. Então veja que no capítulo 11, hoje você vai ler aqui, ó, verso 1º e 2º. Faça isso, veja o que não é difícil que você comece. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Forte, né? Talvez veja que a minha missão nessa vida, que eu encontrei o meu propósito, já contei para vocês, é incentivar as pessoas para que abram as suas Bíblias, tomam conhecimento da palavra, estejam nessa busca constante pelo que é certo, correto, justo e bom. Procurem estar cada vez mais nessa busca de sermos semelhantes a Cristo, desenvolvermos a nossa fé.
buscarmos as respostas para as nossas indagações neste mundo. Muitas vezes você está procurando resposta em pessoas. Muitas vezes você está procurando respostas em circunstâncias. Não é mesmo? Muitas vezes você não está procurando determinadas respostas que são importantes na sua vida para resolver os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas carências emocionais, espirituais, os seus problemas de saúde, a sua força interior para lutar por aquilo que você busca concretizar na sua vida. E muitas vezes tudo está dando certo porque você é uma pessoa que é dedicada, esforçada, trabalha, estuda, faz tudo correto, não prejudica ninguém, se afasta do mal. Veja a importância de você também procurar compreender as escrituras e saber como agir diante da prosperidade, quando tudo está dando certo, que você está feliz, que você está com saúde. Veja que nós estaremos na aba RTV, televisão, sexta-feira, falando sobre isso. A partir das 9 horas, eu irei divulgar o link para que vocês cliquem e participem com a gente ao vivo, tá bom? Nós vamos falar muito sobre essa questão, dessa importância de nós não precisarmos estar necessariamente em um momento de dificuldade, se sentindo fraco, doente, preso em circunstâncias depreciativas, em circunstâncias de ansiedade, depressão, problemas de relacionamento, problemas na tua família, no teu trabalho, na tua vida pessoal, com você mesmo, tentando lutar para conquistar algo e as portas realmente não se abrem. Que você não precise chegar a ter que enfrentar tudo isso sem ter uma base, sem ter as respostas para quando tudo isso vier a acontecer nas suas vidas. Porque nós vivemos em um mundo em que tudo isso nós poderemos passar, iremos passar. Existem circunstâncias na nossa vida que não temos como escapar de viver, ok? Se somos pais, temos os nossos filhos, existem situações que iremos passar. Se nós trabalhamos, temos colegas de trabalho, existem situações que nós iremos passar. Se nós temos um relacionamento, existem circunstâncias que nós iremos passar. Questões de infidelidade, de traição, falta de lealdade, pessoas que de repente se aproximam de você só por interesse, ingratidão, tantas coisas que nós podemos passar. Podemos não passar, mas e se caso venha ocorrer, como agir? Como exercer o perdão? Como nos posicionarmos dali para frente em relação a tudo isso? Como nós vamos agir? Como seres humanos cristãos que queremos buscar sermos ao menos semelhantes a Cristo, que se fez carne, ficou à mercê das questões humanas e passou por tantas coisas na sua vida. Teve um trabalho missionário fantástico. Como que Jesus agiu diante de tudo isso? Das calúnias, difamações, injúrias, injustiças, ingratidão, agressões, inclusive físicas. Como Jesus se posicionou, por que ele fez isso? Veja a importância de nós estarmos preparados para que, no momento em que possamos enfrentar determinadas dificuldades, nós não tenhamos que também ir em busca de respostas, porque nós já teríamos ao menos o nosso porto seguro, a nossa referência, em que podemos basear as nossas
atitudes, a nossa postura diante da vida. Veja como isso é importante, porque senão nós estaremos como jogados ao vento, sem referência, pedindo opinião para outras pessoas que muitas vezes também não sabem o que diz, não sabem como agir, não têm uma resposta para as suas próprias vidas. E nós temos essa resposta. Todas as pessoas que têm acesso ao Evangelho, de poder ler o Evangelho, escutar uma palavra, podem sim encontrarem as respostas para os momentos de dificuldade que a vida nos proporciona no caminhar. Mas Eugênia, minha vida é perfeita, tranquila, estável. Ótimo! Que bom! Veja como agir diante dessas circunstâncias. Como se preparar, como se posicionar, porque assim como muitas vezes a tempestade vem e nós somos surpreendidos, situações nas nossas vidas podem ocorrer que nos façam ter que recuar, ter que seguir em frente, ter que parar e analisar uma situação, como agir. De onde nós tiramos as respostas para dar tudo certo? Essa é a questão. Então, veja que o meu propósito é, cada vez que venho falar com vocês, fazer com que as pessoas compreendam a importância de abrirem as suas Bíblias. Eugênio não tem uma Bíblia em casa, nem a Bíblia da vovó, do papai, da mamãe, mas você tem acesso à internet. Baixe um aplicativo da Bíblia, entre em um site de pesquisa, entre lá, Hebreus 11, digite e leia. Hoje em dia, graças a Deus, temos o acesso de forma muito fácil a tudo que nós queremos buscar a fim de crescimento intelectual, de aprimoramento, de leitura, muitas fontes. Eu particularmente gosto, recomendo que você tenha a sua Bíblia na sua mão, sabe? Para que simplifique a consulta, que você... Existem muitos aplicativos bíblicos em que você pode fazer estudos, em que ele te envia, te dá uma notificação para que você leia aquele versículo hoje. Então isso vai despertando em você hábitos saudáveis em relação à leitura. É muito importante que você esteja preparado. Está vivendo uma adversidade, uma tribulação na sua vida. Espiritual, emocional, problemas de saúde, relacionamento, independentemente da área. Você está passando por isso, abra a sua Bíblia. Veja o que fazer. Será um trabalho dobrado, você terá que ir superando tudo isso e buscando as respostas. É possível, é o caminho. Agora, se está tudo bem na sua vida e que você está com tempo para fazer isso porque está tudo bem, faça como eu estou fazendo. Em que eu vejo que as coisas estão tudo bem, mas eu estou buscando a palavra porque eu sei que a vida irá me apresentar muitas vezes uma tribulação, uma adversidade, uma postura diante de um fato. Eu tenho esse discernimento. Que as pessoas também possam compreender que se está tudo indo muito bem no seu trabalho, amanhã você pode chegar e ser posto numa situação que você terá que agir. Como agir? Eu tenho necessidade disso todos os dias. Você pode receber um telefonema agora, uma mensagem do WhatsApp, em que você tem que se posicionar em relação a alguma coisa, como fazer, como agir, como ser conciliatório, como buscar ajudar, sem interferir, como ser sal, ser sabor, ser gosto, dar o gosto à vida real neste mundo de tanta maldade e tribulações. Somos vidas reais escritas por tinta de sangue por aquele que nos salvou, ok? Que não sejamos, como tem uma expressão bíblica, morno. Que eu não seja morno, que eu não seja indiferente. Não é mesmo? Que eu não fique sobre um muro.
Porque a partir do momento que você sabe o que é certo e errado e você fica em cima do muro, você já não está indo para o que é certo. Você já está praticamente com o pé para o lado de lá. Então veja que você se posicionar diante das coisas da vida é praticamente algo, um requisito necessário todos os dias. Seja como pai, como filho, como irmão, como colega, como namorado, como companheiro, como esposo, como amigo. Como estão as tuas amizades? Como você tem se posicionado as tuas amizades? Você precisa estar ao lado de alguém dizendo que é teu amigo 24 horas? Quando essa pessoa se afasta, ela já não é mais tua amiga? Ou de repente você conhece pessoas que pode o tempo passar, a vida em relação ao que vamos mudando na nossa consciência, na nossa vida como geral, vai mudando, mas o dia que você vê essa pessoa, ela continua sendo tua amiga. Você continua tendo uma postura de amigo. Então veja que muitas coisas surgem nas nossas vidas que nos despertam para o equilíbrio e o desespero. O equilíbrio e o desespero. Como assim, Agê? Você já se viu equilibrado diante de uma circunstância ou desesperado? Muitas pessoas, na sua grande maioria, sabem já agir por uma questão de bom senso, experiência e maturidade, né? E agem meio, algumas pessoas até por um instinto, talvez de sobrevivência, talvez de manutenção do bem, da paz, enfim, não importam as motivações. Mas veja que você se colocar diante de circunstâncias embasado por Deus, pelo que Deus ensinou, pelos exemplos de Cristo, é muito mais seguro. Isso te traz uma paz, uma segurança emocional, psicológica. Você realmente sabe que está agindo como Jesus esperaria que você agisse, como se ele estivesse te observando diante de uma circunstância. Primeiro ele te ensina, como um pai faz por um filho. Depois ele te larga para vivenciar aquela experiência e fica te olhando. Será que o meu filho vai lembrar como eu o orientei diante disso? Então você age e você observa como aquela criança que fica muito feliz em agir de determinada forma porque realmente foi muito bem orientado. E nós podemos sim, ao invés de sermos ou deixarmos a nossa vida nas mãos de outras pessoas, sob orientação de outras pessoas, nós buscarmos a orientação segura e correta para as nossas vidas. Veja como isso é importante, meus amigos. Como uma questão de sobrevivência nesse mundo. Realmente deve ser muito difícil quando as pessoas agem por impulso, sem saber o resultado da sua atitude. É aquilo que as pessoas chamam de sorte, né? Mas já ouviram a expressão não é sorte, foi Deus. Então veja aqui, que nós possamos agir com segurança, ir em busca disso. Somos 100%? Claro que não. De 10 atitudes que a gente vem a ter, mesmo buscando o evangelho e tentando agir de forma correta, como somos humanos, passíveis de erros, nós vamos errar sempre em alguma coisa. Muitas vezes em tudo. Então temos que voltar, buscar o que eu me equivoquei, no que eu errei, como agir. Isso é muito importante. Não ir perguntar para determinada pessoa que também está nesse processo. Muitas vezes alguns não. Mas muitos estão nesse processo de buscar ser bom, de buscar ser justo, ter bom senso, não prejudicar ninguém, se afastar do mal. Então, às vezes você encontra. Mas, na maioria das vezes, não. As pessoas agem por interesse próprio. Já passaram por isso? Já passaram por isso? Já receberam algum conselho de alguém que estava agindo por interesse próprio e não realmente com o intuito de te ajudar no teu problema? Para que você precisa ficar submetido a isso? Para quê?
Se você é capaz de compreender como tudo ocorreu, os exemplos de vida, tudo que passamos, como funciona, e você ter o seu próprio entendimento e agir de acordo com as orientações de quem veio para isso. Jesus veio para nos deixar ensinamentos de tudo. Jesus veio com essa missão. É só nós agarrarmos essa oportunidade. E o conselho que fica como exemplo é de que, quando tudo estiver bem, comece. Que você terá surpresas formidáveis, que quando determinada adversidade vem na sua vida, você se lembra. De repente você não dá uma resposta imediata, não age de imediato, você vai lá e diz: eu li isso, eu sei onde está. Vai lá, observa como funciona e daí você age com segurança, com paz, com tranquilidade. Entendeu? Então veja a importância de tudo isso. Sempre que eu puder, eu vou estar nas redes sociais. Esse é o meu propósito. Meu propósito de missão de vida é fazer com que as pessoas, que eu possa levar às pessoas essa certeza de paz, segurança, estabilidade, felicidade, sempre uma mensagem positiva, de esperança no futuro, encorajamento, que é possível sim que a gente melhore, que nós venhamos a viver de uma forma que a gente não prejudique os outros, que a gente possa viver em harmonia, em paz com todo mundo. Mas isso me parece muito fácil, para alguns isso me parece muito difícil. Calma! Existe para isso tudo informações que só nós vamos poder ter nessa caminhada, abrindo a sua Bíblia. Esse é o segredo. Porque aqui é que nós encontramos mensagens, informações para nos tornarmos, descobrirmos determinadas coisas e nos tornarmos cada vez mais fortes, fortalecidos, encorajados. Isso não é algo ruim, isso é algo muito bom para a sua vida. Veja que, vamos ver, pense numa determinada circunstância na sua vida que você realmente terá que passar. Pense. Cada um vai pensar algo. Pense. Como agir? É porque a Eugênia não sabe o que eu estou passando. Não sei, mas Deus sabe. Pense aí. Essa situação que estou passando. Vou dizer uma coisa. Como você deve agir está aqui. Como você deve agir está aqui. Está passando por um problema de doença? Como você deve agir está aqui. E quem responde não é qualquer pessoa, é um Deus de cura. É um Deus de cura, de milagres. Veja a importância de tudo isso. Está passando por problemas de relacionamento na sua vida. Você foi traído. Você foi injustiçado. Independentemente se esse relacionamento é conjugal, de amizade, fraternal, enfim. Como agir está aqui. Não pergunte para outras pessoas. Está aqui a resposta. Você é pai, você é mãe, você está passando por um momento muito difícil na condição que você se encontra, como pai, como mãe, como filho. Como agir? Estão aqui as respostas. A resposta correta, certeira, para que você possa viver em segurança. Com a armadura de Deus. Vamos falar sobre isso. Qual a armadura que Deus te proporciona? Qual a armadura? Escudo. De quê? Proteção, como se proteger. Você já leu a respeito? Não? Procure na internet. A armadura de Deus. De que é composto a armadura de Deus? Para ser um guerreiro da fé. Para se proteger e agir. Como ser assim? Eugênia, existe essa resposta? Existe. Existe. Está aqui. Está aqui a resposta. Como que eu acho? Se você não tem
a similaridade, assim, acesso fácil a onde está o livro, como que eu procuro. Existem formas na própria Bíblia que explica, mas você nunca abriu a sua Bíblia. Você está mais acostumado ao Google, vai lá, digita, daí ele vai te dizer qual livro você vai, qual capítulo você vai ler, vai lá e lê, você verá que você tem todas as respostas para se proteger do mal, agir corretamente, resistir às tribulações, ter paz, segurança na palavra de Deus. Isso não tem preço, é muito importante. Meus amigos, veja aqui, hoje convido vocês para que abram as suas Bíblias em Hebreus, aqui ó, 11, vai lá no capítulo 11, diz assim, heróis da fé. Por que são heróis da fé? Quem são os heróis da fé? Por que são chamados assim? Por que são chamados como heróis da fé? O que aconteceu nessa época que essas pessoas são consideradas como heróis da fé? Quem são eles? Por quê? Quando vieram as tribulações, como eles agiram para dizer que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos? Será que alguém duvidou disso? Ou foi lá, acreditou e fez algo? E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Existe? Existe algo que possa estar se levantando contra a sua vida que você não vê? O que você acha? Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Será que essas pessoas que vêm aqui, que nós vemos aqui, se passando no capítulo 11 de Hebreus, abra sua Bíblia e leia. É curto, leia. Por que essas pessoas, o que elas enfrentaram e conseguiram exercer a sua fé diante das dificuldades? Vou dar um exemplo aleatório. Quando você lê a história de José do Egito, que fé extraordinária que fez com que ele resistisse a tudo para cumprir o propósito de Deus na sua vida, salvar um povo de acordo com o discernimento que Deus tinha dado para ele exercer naquela época, naquele momento. De alguém simples que foi traído pela família, pelos irmãos propriamente dito, jogado num poço, vendido como escravo, preso, subjugado, de repente se torna a segunda pessoa mais importante do Egito capaz de salvar um povo. Como que foi isso? Isso é extraordinário. Davi, como que Davi, aquele menino, de repente numa circunstância perante um gigante, Golias, em que fazia os exércitos tremerem e recuarem, como que ele, aqui ele se apegou para ir lá e derrotar o gigante? Qual é o gigante da sua vida? Muitas vezes não é o Golias que está na porta batendo. É algo aqui na sua mente, no seu coração, na sua saúde, na sua vida pessoal, profissional. Qual é o gigante que faz todo mundo tremer, desistir e recuar, que faz você desanimar? Como que Davi agiu? Davi não tinha nada, ele só tinha uma coisa: fé em Deus. Saber que ele estava agindo por intermédio dos ensinamentos do pai. Ele não tinha nada. Ele não tinha nenhum exército a favor dele, porque o exército recuava, tremia, tinha medo, e ele foi lá e fez. Então veja aqui a importância de nós abrirmos as nossas Bíblias, conhecer essa história em que quem já leu de capa a capa, toda a Bíblia de capa a capa, já sabe o final dessa história, e eu posso dar esse spoiler. Deus é vencedor e nós com ele somos vencedores. Só isso que eu digo. Você tem que conhecer essa história. Várias histórias, na verdade 66 histórias de exemplos de situações que nós podemos passar nas nossas vidas, e aqui estão todas as respostas. Veja a importância disso. Você às vezes não sabe o que fazer.
Está numa situação, eu não sei o que fazer. Você já procurou resposta sobre isso? Você está passando por depressão, por exemplo. Eugênia, eu não sei como procurar. Vai no Google, digita depressão na Bíblia. Ele vai te dar o livro, capítulos, versículos que falam sobre isso. Você vai lá e lê. Leia para ver se lá não estão as respostas para o teu problema. Neste caso específico, claro que acompanhado por ajuda profissional, né? Óbvio, até porque é uma doença. Mas é um exemplo que me veio. E se nós temos o médico que trata disso, remédios que auxiliam nisso, é graças a Deus. Deus já colocou isso no mundo pra gente, para todos aqueles que estão passando por isso. Deus que fez. Deus fez tudo no mundo. Eugênio, ele fez o mal? Não, ele fez tudo. Mas é o ser humano, são as pessoas que fazem mau uso do que Deus fez. Quando eles fazem bom uso, como por exemplo, a ciência, o médico, os remédios, nós vemos coisas boas. Quando o ser humano faz mau uso do que Deus criou, nós vemos as coisas ruins no mundo. Lugares que no mundo, nesse exato momento, irmãos não podem mais pregar o evangelho. Sério, Eugênia? Sim. Existem países, regiões em que cristãos já estão sendo queimados, proibidos de levar a palavra de Deus, porque a salvação está aqui. Não é mesmo? E vocês acham que o sistema quer ver as pessoas livres em Deus, em Cristo, ou submetidas a um sistema que as controla e as torna dependentes? Você tem a resposta. Então veja a importância de nós abrirmos as nossas Bíblias enquanto é tempo. Por que eu digo enquanto é tempo? Você não sabe o tempo que você tem para fazer isso. Você não sabe se daqui a um tempo você poderá contar apenas com o que você adquiriu, que você compreendeu, que você realmente entendeu, que está aqui, ó, e aqui no seu coração para agir, porque você não terá mais acesso a isso aqui. É possível, Eugênia? Eu não estou dizendo que existem lugares que quem não conheceu o Evangelho vai ouvir como se fosse uma história que aconteceu, porque as pessoas não têm mais acesso. Existem lugares que as pessoas não conhecem o Messias, não conhecem a Cristo, não conhecem o trabalho missionário de Cristo. Crianças que estão nascendo que não vão ter essa oportunidade, talvez seja você a pessoa que levará essa história para salvar a vida de alguém. Nas suas dificuldades, nas suas tribulações, nas suas angústias, nas suas tribulações. Abra a sua Bíblia enquanto é tempo, conheça, compreenda todo o tempo aqui, ó, que vocês estão com a Bíblia, lendo, estudando e pedindo orientação do Espírito Santo na sua vida. Imagine se amanhã algo acontecer. Amanhã, algo acontecer. Aqui está o segredo de todas as respostas, de todo o conhecimento, de todos os exemplos, através de gerações. E você está ouvindo isso, eu estou te falando isso. Você sabe disso. Mas você não tem tempo para isso. E amanhã algo muda. E você não tem mais acesso a isso. Abra a sua Bíblia enquanto é tempo. Procure. Comece procurando por respostas pontuais em relação ao que você está passando hoje. Eu já estou passando por ansiedade. Não sei como procurar. Vai no Google. Faz uma pesquisa. Ansiedade na Bíblia. Lá vai dar a referência da Bíblia. Vá para a Bíblia. Comece a ler. Você irá despertar o gosto pela leitura nessa busca de resolver os seus problemas. Você vai receber uma palavra segura. Você vai saber como agir. Você não terá mais medo de nada. Isso poderá fazer com que você vá em busca de outros problemas. Eu preciso tomar uma decisão no meu trabalho. Como agir? Mesmo roteiro. Se você não tem um hábito de leitura, você terá que ir procurando por questões pontuais do seu dia a dia para que você encontre respostas. Até que você tenha o hábito na sua vida, consiga tirar 10 minutos do seu dia
e faça anualmente, como alguns irmãos estão fazendo com a gente, uma leitura anual da Bíblia. O que é isso, Eugênio? Você começar dia 1º de janeiro até dia 31 de dezembro, ler os 66 livros, 2 capítulos a 3 por dia. Tem um cronograma nas minhas redes sociais. Você sabe que começa a ler em janeiro, termina em dezembro. Por isso que eu troco a tradução das escrituras para que não se torne uma leitura assim, na prática repetitiva, embora cada vez que você lê, você tenha uma interpretação diferente. Então eu troco, eu saio da linguagem atual, vou para Renovada, vou para Almeida. Como eu já faço isso há tempo, tenho várias atualizações em vários formatos. Gosto, o meu referencial é Almeida, porque eu adquiri essa Bíblia de estudo. Você tem que começar com a Bíblia que você tem em casa, não precisa gastar R$1. Você tem acesso à internet? Tenho. Você pode ir até a internet. Não precisa você dizer que não irá ler a Bíblia porque você não tem uma Bíblia. Você tem. De alguma forma você tem. E para que as pessoas então tenham 10 minutos do seu dia para ler aqueles 2, 3 capítulos, daí você marca. No outro dia você lê mais 2, 3 e você vai indo. Vai se tornando uma leitura curta, diária, em que você vai descobrindo coisas, né? Depois que você fizer essa leitura, como aconteceu comigo, um processo natural, de repente você no outro ano vê que você leu tudo, mas não compreendeu bem. No início é assim. Você poderá então ir lendo e tendo um caderno e um bloquinho de anotações. Isso tem que partir de você, do seu comprometimento em compreender as coisas, porque você vai precisar. Todos os dias você precisa. Só que você está procurando respostas em vários caminhos. Então, às vezes você tem sucesso, às vezes não, porque você pergunta para um amigo, você pergunta para um colega, você pergunta para aquelas pessoas que estão ali, o que a pessoa acha que você deve fazer. Você não vai na fonte para saber o que você deve fazer. Então, por isso que muitas vezes você tem sucesso em determinadas coisas, porque, graças a Deus, muitas vezes, né? Provavelmente, com certeza, pela orientação do Espírito Santo, alguém talvez te passe uma resposta correta. Mas você não precisa estar nessa indecisão. Você pode sim ir direto à fonte, ter as suas respostas, seguir o que é correto. Aqui nós lemos a nova tradução da linguagem de hoje, que foi como eu li para vocês. Veja Hebreus 11, pela Almeida, diz assim, ó: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se aparecem. Por isso que eu gosto muito da Almeida, ela é mais profunda. Isso faz... Na Almeida de estudo você lê isso, então você tem a parte que te remete ao estudo disso, se você tiver interesse mais tarde em fazer esse paralelo. Uma leitura rápida, uma Bíblia que traz uma linguagem de hoje, é essa tradução, mas você pode começar com a Bíblia que você tem em casa. Se você não compreendeu, você vai lá na frente e vê qual é essa tradução. Ah, muito bem. Existe uma tradução em linguagem de hoje. Procure tradução em linguagem de hoje, que é uma forma mais simples de dizer a mesma coisa. Mas para quem quer ter como se diz, um aprofundamento nas expressões, recomendo uma Bíblia de estudo, como, por exemplo, a que eu utilizo da Almeida. Tem que ser essa? Não. A que você tem em casa, de repente, é essa ou outra.
Ok, meus irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos refletir na palavra enquanto há tempo, pelas razões que já expus, para que possamos viver em segurança nas nossas vidas, tenhamos paz, possamos agir da forma como Jesus, ou semelhante a isso, agiria no nosso lugar, para que, mesmo sabendo que como Jesus agiu de forma correta, sem pecado nesse mundo, e passou por tudo que passou na sua vida, inclusive por uma morte de cruz, nós também, embora tenhamos e possamos agir de forma correta em relação às pessoas, às circunstâncias que nos são apresentadas, muitas vezes teremos respostas ou tribulações que iremos passar nas nossas vidas, em que apenas os ensinamentos de Deus, da sua grande sabedoria, misericórdia e amor podem nos trazer as respostas. Que Deus abençoe a nossa casa, os nossos filhos, os nossos pais, onde quer que estejam, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que nós amamos, todos aqueles que nos querem bem, que nós amamos e queremos bem. Como é fácil orar, Senhor, por essas pessoas. E que nós possamos, Senhor, pedir pela vida, pelo sucesso, pela saúde, pela paz, pela entrega da vida dessas pessoas nas tuas mãos, daqueles que possam querer nos prejudicar, que possam querer destruir as nossas vidas por algum motivo, seja no nosso trabalho, relacionamento. Que nós possamos, Senhor, orar pela vida dessas pessoas que encontram-se equivocadas em relação a nós ou a si mesmos, que elas possam, Senhor, conhecer a Ti, o Seu amor, a Sua misericórdia, e que essas pessoas sejam entregues, Pai, todas elas entregues a Tua justiça divina e não a nossa. Que nós possamos ter um dia abençoado, ontem, hoje, amanhã, nas nossas vidas, que possamos abrir, que o Senhor nos dê a motivação necessária para que possamos abrir as nossas Bíblias, que a gente venha adquirir o conhecimento, nos prepararmos para a Tua chegada, para podermos estar ao Teu lado, Senhor. Que se hoje nós estamos passando por problema, que nós venhamos abrir as nossas Bíblias, se nós estivermos felizes, realizados, completos em família, na nossa profissão, na nossa saúde, que nós possamos abrir as nossas Bíblias em agradecimento, em louvor a Ti, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Pai. Em que o Senhor é a prioridade, porque se Deus é a minha prioridade na minha vida, todas as coisas que me serão necessárias serão acrescentadas pela Tua graça, Senhor. E nós cremos e nós exercemos a nossa fé, acreditamos que a fé é o justo motivo pelo qual vivemos. O justo viverá pela fé. Que nós possamos viver pela fé em Cristo, sermos encorajados nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, fortalecidos, e possamos encontrar um propósito para as nossas vidas. Que todos aqueles que estão nos ouvindo possam encontrar o seu propósito, assim como encontrei o meu, de levar uma palavra de amor, de paz para os corações e de incentivo para que as pessoas abram as suas Bíblias enquanto é tempo, conheçam essa história de salvação, de que nós seremos vencedores, porque nós já conhecemos toda a história, que aquele que está ao teu lado, Pai, já é vencedor a partir dessa escolha, e o restante é só processo, Pai, de aprendizado. A todos um excelente dia. Fiquem na paz de Deus.